As vítimas têm dificuldade de reconhecer quem estão em um relacionamento abusivo? Essa questão da insegurança, esse tema do feminicídio, quando a gente não é vítima, a gente tem alguém que já passou por isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eu costumo dizer que a Casa da Mulher Brasileira, né, Marlilda, é o HGE, são as 48 horas que a gente atua para evitar, principalmente, que o feminicídio aconteça. Olá, mais um Fortuna Crítica com esse trio bonito. E esse bar mais famoso, com traíra do AJ. Não tem jeito, você está traindo, não é não? Essa semana tivemos praia. Você foi limado, viu? Não sabe pegar nem jacaré, nem siri. E Kel tá de lá, sem óculos, ela não tá enxergando nada. Ela fecha o olho ali, ela tá sem óculos, não tá enxergando nada. Senhoras e senhores, hoje nós não temos meme, porque o tema é extremamente sensível. Hoje nós vamos falar sobre a violência contra a mulher e como devemos combater essa realidade vergonhosa. Roda a vinheta e vamos chamar as nossas convidadas. Elas trabalham diretamente com o enfrentamento da violência contra a mulher. Hoje eu converso com Marlilda Barbuda e Fernanda Cerqueira. Fiquem à vontade. Uou! Vocês aceitam bebida? Eu pedi uma Coca-Cola. E a Marlilda? Água. Uma água. Com gás ou sem gás? Com gás. Sabe o que é isso? Está dando hora dobrada. Agora tá um negócio de um arroz esporte aí que ele... Agora, enfim. Aí fica assim, tudo atrasado. Não. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Feliz Viu? por estar aqui nesse lugar tão bonito. Ai, que Amei. legal. Parabéns pelo seu talento, a gente ouviu ela fora. Oi? Hoje eu tava no avião, vindo de Maceió, e aí a senhora falou assim, ficou olhando para mim e falou assim, eu te conheço de algum lugar, não te conheço? Eu disse, não. Ela, eu te conheço. Eu falei, aí Ramon, meu advogado, ele, não, ele é músico, ele apresenta o programa e tal, é empresário e tal. Eu falei, eu sabia que eu te conhecia, eu adoro o YouTube. Tá vendo? Simpaticíssima, viemos conversando 70 anos, aí bipava o negócio, a gente, o que tá bipando? Era o negócio da diabetes, né? Aí ela vai, tomou uma Coca-Cola, aí foi lá para 185, ela disse, só essa Coca-Cola aqui já aumentou. Eu falei, minha senhora, a senhora não bebeu uma água? Só tem um problema Logo aqui dentro do avião. Eu vou logo avisando, não sou médico, a minha pequena que está fazendo medicina, mas não formou ainda não. Fernanda é diretora de políticas para mulheres da Secretaria Municipal e Marlilda é gestora da Casa da Mulher Brasileira de Salvador. Como foi que vocês começaram a trabalhar com a defesa das mulheres? Na verdade, eu começo a trabalhar com a defesa das mulheres há 23 anos atrás, quando eu me formei em Direito e optei por trabalhar com toda a área do direito criminal. Aí eu fiz doutorado, mestrado, especialização na Universidade Federal da Bahia, todo voltado no direito criminal. E o direito criminal também, né, apesar de ser a última ratio
a último, né, suspiro do Estado, ele também vem com um olhar simbólico de proteção social e proteção à vida das mulheres. Com certeza. Mas na atuação, na política, há 25 anos, fazendo... Não é, Marlilda? A atuação política desde a juventude, lá do PFL Jovem, mas na gestão mesmo, a convite do prefeito Bruno Reis, em 2021, assumindo a pasta da Diretoria de Política para as Mulheres. Então, Arlilda? Eu tenho um pouco menos, né, de tempo. Eu sou professora de formação, né, especialista em educação, então essa é uma área... Sou funcionária pública do município de Salvador, então é uma área discutida há pouco mais de 2 anos, né? Não é muito tempo como Fernanda, que já tem uma estrada dessa discussão. A gente conversa sobre o tema violência contra a mulher, também na escola, mas não especificamente como agora. Gestora da primeira casa na Bahia, né? Então é uma responsabilidade enorme. É um tema que tem me trazido muitas reflexões no campo pessoal, inclusive, né? Você foi prefeita de Fui prefeita de Itaparica. Taparica. E um dia, passando em Brasília, vi a Casa da Mulher Brasileira, né? Sim. Vi aquele... E estava fechado, e eu me questionava por que esse espaço está fechado. Eu não conhecia o que significava a Casa da Mulher Brasileira. Depois eu fui buscar e entendi que faz parte, né, do programa Mulher Viver Sem Violência e tem toda a estrutura. Lamentavelmente, no país, a gente está atrasado na construção, não é isso, Fernanda, de casas como esta. Haja vista que, por muita luta da Prefeitura de Salvador, de Fernanda Cerqueira, Fernanda Lordelo, a casa saiu do papel, não é, Fernanda? Das outras também que antecederam, né? A deputada Rogéria, que foi buscar e tal, que conta a história, narra a história. Mas o programa nos diz, e está lá dito, né? Está lá escrito, que casas como essa deveriam ser construídas em todo o território nacional. E nós somos a 8ª? a 8ª casa do país, né? E 8ª o casa do programa, ele país. roda, E a de Brasília é fechada, né? salvo Eu vi isso engano, quando fui prefeita. desde 2013, que tem esse programa 2013 Viver eu vi. Mulher Sem Violência. Mas é engraçado como as coisas são lentas nesse país. Né? Desde Na 2013. verdade, é a necessidade de entender de gestão pública, né? Porque tem essa é a uma questão grande política dificuldade. e tem a questão da gestão. A questão política são as articulações para que as coisas aconteçam. E a gestão é a realização, né? Você conseguir, em pouco tempo, na boa gestão, tirar aquilo do papel. Então, Executar muitas o que tá vezes, posto, né? a política pensa, né? Os instrumentos, eles são criados, mas até chegar à efetivação, chegar até a população, precisa da tal da governança, tal da habilidade para fazer essa execução. E Salvador, quando recebeu esse termo de cooperação, né, firmou o convênio com o governo federal, em 2020 tirou a casa do papel, entregando em 2023, antes do prazo, que a entrega era para agora, dezembro de 2024. E a gente vê Legal. que a boa gestão, né, do prefeito Bruno Reis Por sinal, faz com que as realizações elas É aconteçam. isso. Por sinal, conheço o Bruno, é um querido, o Neto também. Salvador teve muita sorte de ter 2 bons gestores e conhecedores da política pública. Os caras São grandes políticos e grandes gestores, né? Grandes Eles gestores. conseguem ter essas habilidades, né, de ser Bruno, políticos muita e simpatia. gestores. E eu diria mais ainda, indo no profundo do trato da coisa, bons partícipes dessa gestão, né? Fernanda Cerqueira é um nome muito interessante para falar, Fernanda Lordelo também. Então, a equipe de Bruno traduz os sonhos deles, né? O sonho do bom gestor, então a gente vê ramificado nas secretarias. Isso é muito legal. Então, o processo burocrático, eu fui prefeita e sei muito bem disso, a gente entende do processo e a gente vê o envolvimento, o compromisso de quem está lá na pontinha na execução. Então, a prova disso é a construção da Casa da Mulher Brasileira, não é fora do prazo, né? Antes do prazo. Antes do Então, Antes do prazo. a entrega para a população significou muito. A gente já tem aí, de 19 de dezembro de 2023 para os dias atuais, a gente tem quase 8 mil? Não, mais 9 mil e poucos 9 mil atendimentos atendimentos. prestados. Então, E isso é um assim, número... Hoje a gente fala da Casa da Mulher Brasileira, mas a gente tem que ir lá um pouquinho atrás e ver que
Salvador ele sempre foi protagonista na questão das políticas para as mulheres, né? Salvador ganha o primeiro centro de referência de Salvador e o segundo do Brasil, o primeiro da Bahia e o segundo do Brasil, antes da Lei Maria da Penha. Então, muito se fala hoje da lei da Casa da Mulher Brasileira, mas o Centro de Referência Loreto Valadares, a existência dele é anterior à própria Lei Maria da Penha. Olha que interessante. E assim, o então prefeito Assemineto amplia de 2005 até 2016 toda a atuação de política. Então, a gente não tem só a Casa da Mulher Brasileira, mas nós temos 3 centros de referência que fazem todo o acompanhamento dessas mulheres. Que eu costumo dizer que a Casa da Mulher Brasileira, né, Marlilda, é o HGE, são as 48 horas que a gente atua para evitar, principalmente, que o feminicídio aconteça. E aí eu já antecipo uma informação muito importante, trazendo Salvador fora aí já do contexto da Bahia, que a Bahia hoje ocupa o 3º lugar, infelizmente, em número de feminicídio, mas Salvador está na contramão dessa realidade. Nós estamos reduzindo os índices de feminicídio hoje em 56,3%. São menos 9 mulheres mortas no comparativo de 2023. Então, toda essa articulação que vem de centro de referência, núcleo de enfrentamento e prevenção de feminicídio, porque a gente também atua com os autores de violência, né? A medida protetiva é expedida, esse autor de violência é encaminhado para o núcleo de prevenção, para a gente monitorar ele, acompanhar, ele é obrigado a passar com a gente mais ou menos um ano tratamento, em grupos reflexivos e rodas de conversa, justamente para que ele ressignifique o comportamento, não pratique a violência nem com aquela mulher, nem com outra. Ações de prevenções, campanhas, enfim, esse corpo de atuação da política pública municipal é que está proporcionando Salvador ir na contramão da própria Bahia. Então, nós estamos aí numa redução significativa, com meses, graças a Deus, sem uma morte de uma mulher. Quais os tipos de violência são mais comuns contra as mulheres? Na verdade, as 5 formas de violência, elas acontecem na vida de todas as mulheres, mas levando em consideração os nossos atendimentos, e aí vamos pautar a Casa da Mulher Brasileira, o nosso BI sinaliza que a primeira das violências é a violência psicológica, seguida pela violência patrimonial, seguida pela violência física, seguida pela violência moral e, por último, a violência sexual. Graças a Deus, os nossos índices de violência sexual que aparecem no BI da Casa da Mulher Brasileira, eles são, né, no contexto, está em último lugar. Agora faz, Jota. Música para... Obrigada, Jota. Obrigada, Jota. Marlilda, as vítimas têm dificuldade de reconhecer quem estão em um relacionamento abusivo? Acho que sim. A Fernanda trouxe a principal, né? Nos nossos estudos, nos nossos atendimentos, a gente vê que a violência psicológica é a violência dita, narrada, e às vezes não percebida como violência. A gente tem até na secretaria um violentômetro, né? Aquilo ali, né? Então, isso aí é importante a gente falar sempre, porque às vezes a gente, enquanto mulher, não se dá conta, né, de que uma piada ofensiva é um tipo de violência. E aí você vai, né, no entendimento,
que parece até que há uma negação do seu lugar no relacionamento. Então, a mulher precisa sair desse ciclo. Quando eu fui convidada para estar aqui com você, eu entendi que era uma coisa de muita importância, porque Claro. não só a divulgação da Casa da Mulher Brasileira, mas falar de um tema que a gente liga a televisão de manhã, é o assunto praticamente de Da todos pauta, os dias. E Mas é isso tem verdade. me chamado a atenção enquanto educadora, em especial, porque a gente tem visto os sintomas aparecendo, mas de fato a gente precisa entender e buscar as causas disso. O que está acontecendo, não é, com essa sociedade que a gente é partícipe, que a gente tem a possibilidade de formar outras e tantas novas opiniões, que a gente participa em roda de conversa. Então, a gente, enquanto casa, e a gente está no processo de buscar entender cada vez mais essas situações que se apresentam, né? E através de estudo de caso, e discutindo, para a gente entender a causa. O que é isso que está posto por aí? Não é? Fernanda é professora, já vai sair, vai dar aula. E em sala de aula a gente precisa começar a discutir isso, né? A formação As cabeças mais a novas. educação precisa estar introduzida nessa discussão, nessa roda, porque a criança não nasce sabendo de cor, a criança não nasce sabendo sexo, a criança não nasce. Que sociedade é essa que a gente está preparando, né? Que conceito de família, que conceito de cidadão, de cidadania a gente está tendo nesse contexto atual? Eu acho que a gente precisa, e eu tenho dito por onde eu tenho percorrido, que por mais que a gente não queira se envolver em certas situações, a gente tem vida social. Então, essa questão da insegurança, esse tema do feminicídio, quando a gente não é vítima, a gente tem alguém que já passou por isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, e assim, nós temos também parentes de sexo oposto, né? Então, nós temos homens, nós temos, né, pessoas do sexo masculino que a gente precisa ajudá-los a refletir. Então, é de dentro de casa que a gente precisa começar a fazer essa A reflexão. educação Né? começa lá. A prevenção, ela é muito importante, né? Então, você trouxe a imagem do violentômetro, que materializa as informações importantes para chamar a atenção de homens e mulheres dos comportamentos sociais que, por muito tempo, eles foram permitidos, mas que hoje, nessa frente de entender o que é a violência contra a mulher, ele deixa bem claro aí, né? Ali é o símbolo da nossa política pública, que é o Alerta Salvador, Juntos pela Erradicação, Decreto 35.220 municipal, que tem todas as ações articuladas. E uma dessas ações articuladas é a prevenção, né? Você trabalhar em todos os espaços, 365 dias do ano, em salas de espera da saúde, em unidades públicas, privadas, em prefeituras, bairros, em festejos populares, levando, né, a informação da população de que esses comportamentos levam ali ao número 26, né, a morte. Só que a morte é de uma mulher, né, que pode ser a sua mãe, pode ser a sua filha, é o amor pode de ser alguém, a sua mulher, é o amor de alguma pessoa, né? Alguém que vai fazer falta na vida de outra pessoa. E olha que tem uma sequência, eu até ia perguntar o que é o violentômetro. Que ele tem uma sequência ali. O violentômetro é o termômetro da violência. É isso, parece que vocês fizeram uma crescente. Né? Na verdade, esse é um material nacional que a gente reproduziu na política pública aqui do município. E esse material, ele tem por analogia o termômetro. Sim. Porque o termômetro ele vai medindo a temperatura da doença. Na verdade, o termômetro ele vai mostrando que existe alguma coisa errada. Que doença, muitas vezes a gente não sabe, mas que aquele sintoma está se agravando. Muitas vezes a mulher não percebe que ela está vivenciando a violência. Mas quando a gente vai mostrando a ela quais são os sintomas, ela passa a perceber que ela está dentro de um ciclo de violência. E esse ciclo de violência, a gente tem que agir logo, não é igual a doença, a gente dá o medicamento para a febre baixar. E ali a gente tem que mostrar a mulher, procure, tanto é que tem ali o número do centro de referência. No outro material, nós temos, do outro violentômetro mais recente, o número do 156, que integra a política pública também, informação do 156, a URA 9,
para que você busque os centros de referência, né? Busque a Casa da Mulher Brasileira. Para quê? Para antes da violência acontecer, a mais grave acontecer, você já tomar, Assim, né? eu trabalho aqui num ambiente cercado de mulheres e sou pai de 2 filhas, sou casado há 30 anos. Eu vejo ali, por exemplo, chutar. Eu, eu não consigo, na minha cabeça, entender que uma pessoa vai chutar. Nós recebemos no dia da eleição, Que 8 negócio- horas da manhã, que na negócio- Casa da Mulher Brasileira, uma mulher a qual o autor da violência jogou ácido Não, nela, desfigurada. é loucura. Realmente, o terreno Para mim, o que me choca é a capacidade de que eles têm de retirar toda a autoestima e o autoconhecimento das vítimas. Um exemplo que me abalou muito na Casa da Mulher Brasileira foi uma assistida, né, numa classe social alta, formação em psicologia, e que ele disse a ela assim: para eu ficar com você, você vai ter que abrir as 2 mãos e eu vou cortar sua mão com a faca de queijo. E ela abriu as 2 mãos e ele cortou ela com as 2 facas, com a faca de queijo. E aí são relatos inimagináveis, né, Marina? Uhum. São relatos inimagináveis. Fernanda está trazendo o que chocou. Inimagináveis. Me chocou, assim, Não, eu tô Luiz, porque isso é a pessoa manipular o psicológico da outra. Porque quando você joga o ácido, é a ação de alguém contra você, né? Mas quando você abre as mãos, você percebe o quanto a violência ela está no psicológico e manipula. ela né? de alguma forma se permitiu, né? A estar se permitiu entregando a ele, né? Esse lugar. Agora, eu tenho particularmente um relato que eu falei até. Horrorizado. Nós estávamos, a casa funciona 24 horas por dia, mas funcionou em regime de plantão no carnaval, e chegou a casa no sábado de carnaval uma senhora muito agredida, e ela estava chorando, chorava muito, né? Copiosamente chorava, e ela fez o relato para uma das técnicas nossa lá, evangélica. E aí fez o relato da violência, né, o que tinha acontecido, que o marido dela, ela estava sangrando, inclusive, tinha agredido. E naquele momento ela estava decidida, porque pelo princípio da autonomia, ela chega à sala, ela é acolhida e ela diz o que ela quer. Sim. Se ela vai à delegacia prestar queixa, se ela vai somente querer a medida protetiva. Naquele momento ela estava decidida de prestar queixa, mas ela chorava muito. E aí a técnica acompanhou a DEAN. Isso no sábado, no carnaval. Quando foi a segunda-feira de carnaval, ela retornou a casa, também muito chorosa e pedindo para retirar a queixa, porque o pastor da igreja dela tinha dito que ela estava destruindo a família dela, que ela estava acabando o relacionamento dela e acabando com aquilo que Deus deu a ela, que era a família dela. Isso me chamou muita atenção. Nada contra as igrejas evangélicas, nada contra a líder religioso algum. Mas é uma situação que a gente precisa. Uma falta de sensibilidade. A gente precisa pensar. Colocar a mulher agredida, ofendida, né, vitimizada por uma violência, como sendo culpada. Transferiu a culpa. Como sendo culpada daquela situação. Então, acho que isso é uma causa que a gente, enquanto sociedade, precisa também pensar. Essa coisa da mulher sábia edifica, né, o lar. O que Deus uniu, o homem não separe. Então, eu acho que a gente precisa pensar, refletir sobre essas falas, que é comumente faladas, narradas, repetidas, introduzidas, né, no seio da família, dando à mulher um lugar onde ela não cabe a ela a decisão da vida dela. Né? Isso é muito recorrente. E essa situação me chamou muita atenção junto à Mas não Casa pode da Mulher retirar a Brasileira. queixa, não. Não se Na verdade, retira, hoje né? não se retira mais a queixa, a não ser
nos casos em que seja possível, na presença do Ministério Público, Sim. tendo uma justificativa para esse fim. E Marlilda trouxe um ponto importante e que a gente acaba também levando formações, o violentômetro e outros meios de informação para as instituições religiosas também, né? Porque a gente é um ser social, a gente participa dos contextos, né, sociais, e dentre eles está a religião. E que ponto a religião pode contribuir, inclusive, positivamente para que tire essa mulher da condição de pessoa em situação de violência. Então, Auxilia, ajuda, as religiões, elas precisam, né, auxiliar, elas precisam ajudar tirar essa visão e não dogmática e culpar colocar uma as coisa mais mulheres, né? sensível. Tem que se sensibilizar com o papel, porque eu acredito que aos que têm o cristianismo, que nem Deus, nem Jesus vai querer o sofrimento, nem a violência estabelecida num lar, né, num ser familiar. Eu acho que para quem assim crê, para quem assim tem a formação na Bíblia, Jesus é amor, Jesus é libertação, né? E não opressão, violência. Não seria injusto, né? Não seria, exatamente. Tiraria não de um, traria. daria outro. Exatamente. Então, eu acho que isso a gente precisa fazer uma reflexão muito profunda. A gente tem um número crescente de entidades religiosas, né? E com base no cristianismo, e é uma reflexão que a gente precisa cada vez mais introduzir. Não é interferindo na liderança religiosa, mas promovendo a reflexão deste lugar onde pastores, líderes religiosos têm dado à mulher, né? A responsabilidade da manutenção do lar não deve ser só dela, né? Manutenção no sentido Olha, da isso- harmonia, no sentido do zelo e cuidado com a família, não é só da mulher. É de ambos, né? De ambos dentro de um relacionamento. Então, isso me chamou muito a atenção, porque é um sintoma social e está posto. E a gente vê isso. Então, a gente, como a Casa da Mulher Brasileira não acompanha, como faz as outras, como disse Fernanda, é o HGE, né? É o pronto atendimento. Sim. Lá a gente tem, não é uma casa de acolhimento, é uma casa de passagem. Então, eu não sei após o que aconteceu de fato com ela, né? Se ela permanece no ciclo de violência, eu não sei. Pelo menos eu não vi na estatística do feminicídio, né? Ela não chegou a ser vitimizada a este ponto. Que a gente orienta, quando ela entra na casa, ela ser referenciada no centro. E isso perpassa pela autonomia dela. Então, a gente oferece, não para aqui na Casa da Mulher Brasileira. Você tem a possibilidade de ter o acompanhamento, né, fazer todo o tratamento na rede de enfrentamento. Mas ela tem que querer. A lei diz que tudo passa pela autonomia. Então, tanto é que os nossos atendimentos hoje, dos centros de referência, já estão em 13.700 atendimentos, né, nos 3 centros. E a Casa da Mulher Brasileira hoje está em 9.000. Então, se você soma, né, hoje, né, você já tem um número significativo de mulheres que passaram pelos serviços e elas vão relatar, né, questões como as que passam também pela religião, né, de ajoelhe e ore que as coisas vão mudar. Eu entendo que a oração é importante, vi ali que você é devoto de Nossa Senhora da Aparecida, acredito que tem toda a sua fé, mas a fé ligada à atitude, né? A razão, a consciência, porque elas caminham juntas, né? A fé nos alimenta a alma, né? E a matéria vai fazer a realização. Então, tem que haver essa conjunção, senão desmonta toda a participação social dessa mulher enquanto ser autônomo de decisão e alguém que vai decidir por ela. Eu vi no Instagram, o Ariano Suassuna, perguntaram a ele, você acredita em Deus? Ele falou, claro. Se eu não acreditasse em Deus, eu não sei nem o que eu iria acreditar em quê? Eu estou aqui fazendo o quê? Essa consciência é importante. Acreditar em... Você tem a sua fé, mas você tem que utilizar isso para, vamos dizer assim, amenizar um pouco do ímpeto,
das necessidades do cotidiano, do dia a dia, porque todo mundo tem suas dificuldades, mas aí não é por isso que você vai transformar isso Em dor, né? a coisa do pastor aí é a coisa mais absurda, assim. A da faca já foi, tá? Você falou, Fernanda, sobre a violência econômica, né? Patrimonial. Patrimonial. A violência patrimonial é a violência que as pessoas não conseguem enxergar ainda socialmente. A violência patrimonial é quando a mulher ela tem desde os seus objetos quebrados até a retirada da sua autonomia financeira. Então, ele deu a ela, vou dar um exemplo mais simples e um mais complexo. Um exemplo simples é ele deu o celular a ela. Por ciúme, ele quebrou o celular. Aí ele diz assim, quebrei o celular porque eu lhe dei. Não, o celular era dela. No momento que você dá, passa a integrar o patrimônio dela. Então, ele quebrou algo que era dela. Sim. Outra é a questão da manipulação, de dizer assim, ó, eu lhe dou tudo e você não precisa trabalhar. Mas eu tenho um sonho de trabalhar. Eu quero trabalhar, eu quero estar no mercado de trabalho, eu quero sair. Não, você não vai sair porque eu não vou deixar. Então, você não ofere renda, você não ofere, você não tem patrimônio, você fica ali limitado, né, financeiramente, patrimonialmente, àquela relação. E quando a relação acaba, e aí? E dentro da relação, para comer, para ter um pertence, para sorrir, para... Enfim, você tem que ficar pedindo dinheiro e ao essa coisa de não parceiro. trabalhar, você é louco. A gente tem que Mas viver, essa é uma conviver, realidade. socializar. Mas é uma realidade. Se você não tem dinheiro, você depende de mim. E a violência, ela tem muito dessa questão da dependência. Então, é que nem você vê a aranhazinha fazendo a teia e a mosca grudando. E a mosca não consegue sair. Por quê? Que tá na teia. Porque tá ali na teia. Então, vai minando, vai minando, vai minando até o dia que a mosca morre. É uma analogia terrível essa que eu fiz aqui. Mas é para chocar mesmo e ver quando a mulher vai sendo minada, né? Vai tirando toda a força dela e ela acaba morrendo. E quando a gente vê a morte física, vê o corpo estendido, né? Aí a gente fala do feminicídio. O pior é a morte da pessoa viva, que é aquela que tem todo o psicológico dela manipulado. Toda a autoestima dela destruída. Então, ela não tem vontade de mudar, botar uma roupa legal, ela já não se maquia mais, ela já não sai mais com as amigas. Eu vi um relato, nós temos um programa Mulher no Volante, em que a prefeitura, através da Secretaria de Política para as Mulheres, confere a primeira habilitação gratuita, 100% gratuita, e a mudança de categoria também, porque a gente está dando um up na vida dessa mulher, e principalmente as que estão referenciadas no centro de referência, né? Até para mostrar para elas que o centro de referência também dá oportunidades. E as 50 primeiras que nós fizemos a turma esse ano, que já é a segunda edição desse programa, nós formamos 75 ano passado, esse ano nós vamos formar 150. Então, nessa primeira turma desse ano de 50, a gente tem um bate-papo com elas no primeiro dia para mostrar a importância, mesmo porque não pode faltar as aulas, porque o Detran, ele, né, tem aquela carga horária e tal. E aí você vai ouvindo relatos, elas muito chorosas, muito agradecidas, e uma dizendo que ela conseguiu, uma mulher belíssima, ela conseguiu perder todos os dentes. E pedindo, além do Mulher do Volante, uma ajuda para que a gente pudesse fazer com que fizesse o tratamento, porque ela tinha tanto medo do companheiro dela, tanto medo que ele retirou dela tudo. Ela só percebeu quando estava em violência, quando ele deixou ela sem comer. Deixou ela em cárcere privado sem comer. E o que foi que aconteceu? Todo o medo que ela tinha quando ele chegava em casa fazia com que ela apertasse a dentição, apertasse, até um dia que ela se viu sem um dente. Nossa, que coisa boa. Sim. Ela não tinha, era uma moça linda. E aí o que gera isso? Ela não sorria.
Então, se ela não sorria, ela não tinha vontade de se arrumar. E ela dizendo qual a oportunidade que ela estava tendo ali de não só estar no centro de referência, como estar num programa de primeira habilitação para que ela pudesse empreender, e como agora ela também estava solicitando para a reconstrução da autoestima, que também perpassa pela dentição. Então, são relatos que são da realidade da violência doméstica. Uma agressão que não seja física também pode ser denunciada? Sim. Todas essas que a gente falou, né? Das 4, somente uma, né, física, ou se você enxergar a violência sexual como um contato físico, também. Mas todas elas, a psicológica, inclusive, a violência psicológica hoje é crime, né? Antes não era, integrava uma realidade só da violência física, da lesão corporal, mas hoje é um tipo penal próprio, a violência psicológica, constatada através de laudo. Talvez o que você tenha, ou que a sociedade tenha de entendimento, que a violência física seja mais fácil de ser provada, né? Porque está ali posto. Mas a mulher, ela tem a sua prerrogativa, né? Porque a violência psicológica é uma questão de subjetividade. Ela vai compreender o que ela está passando e vai trazer e vai denunciar. Então, hoje a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, o sentimento que eu tenho estando lá como gestora é do encorajamento social. Então, as mulheres estão indo, né, buscar essa rede que já existia há algum tempo, né, muito especificamente no município de Salvador, porque os interiores, eu fui prefeita de uma cidade onde a gente instalou, a gente conseguiu levar, através da Major Denise, né, a Coronela Denise, que era a responsável pela Ronda Maria da Penha, para Itaparica. Mas a concepção, o desejo ou o entendimento de que havia e de que há uma rede de proteção a essa mulher é quase inexistente no interior. A gente precisa, né, e a gente tem visto isso. Salvador está saindo, né, a capital, a gestão Bruno Reis tem ido, inclusive, a muitos municípios, não é isso, Fernanda? E os municípios vindo para cá para conhecer município também. Vindo buscar a experiência de Salvador. Então, essa rede de proteção que já estava posta não é tão bem concebida, não é tão bem conhecida como a gente tem visto agora. Então, a Casa da Mulher Brasileira, que é a concentração dessa rede, trouxe para a mulher soteropolitana a vontade, o desejo, a coragem de ir denunciar, de fazer sua denúncia. Haja vista, né, o número que a gente não celebra, né, mas de alguma forma não celebra, porque eu como mulher não gostaria de de viver essa realidade, né? Pelo princípio da sororidade, eu não gostaria de ver tantas outras mulheres envolvidas nessa questão, nessa situação. Mas o fato de acontecer já a procura... Mas, o fato de procura, estando aí e sendo real, é um espaço destinado à mulher, né, pelo seu encorajamento, de dizer para ela, você não está sozinha. Existe por trás, ou existe aqui, uma rede onde você pode se apoiar. Então, a Casa da Mulher Brasileira traz esse sentido. E a gente viu que não trouxe só esse sentido para a mulher preta da periferia, não. A mulher que tem uma classe social de média alta tem ido buscar também, o que, muitas vezes, ela, por um status social, não queria a sua exposição. Vou aproveitar e vou fazer essa pergunta. Que motivos levam as mulheres a não denunciarem seus agressores? O medo, a vergonha. Eu acho que a vergonha social, o medo. Né? A religião. A religião a dependência. A dependência psicológica. Emocional, né? A dependência econômica, os filhos. Tem toda uma situação. Para uma mulher dar o primeiro passo, ela vai pensar... Aproveitando isso, a gente cabe dizer que o conceito da Casa da Mulher Brasileira e o conceito que tem no programa Mulher Vivência e Violência é exatamente isso, né? Essa coisa a mulher fica muito submissa porque ela tem o seu provedor, muitas vezes retirada de um contexto de trabalho porque não é permitido a ela dar essa oportunidade. Então, ela permanece ali em nome dos filhos, se anulando, entendendo que você tem um provedor que vai lhe dar o sustento. A casa, o programa traz o espaço de autonomia econômica. Então, a gente tem aqui no município de Salvador, sim, mulher. Então, está instalado dentro da casa, essa mulher que tem o perfil
para aquela vaga de emprego, ela recebe como Já é. prioridade a carta de encaminhamento, de direcionamento, e ela vai buscar o seu espaço para sair. A gente entende, o programa entende que é também uma forma de pôr fim àquele ciclo de violência, né? Sim, Então, dando força, né? na E minha os forma de cursos perceber, profissionalizantes e também. cursos profissionalizantes. A gente tem inovado, tem trazido muita inovação para a Casa da Mulher, da Mulher Brasileira de Salvador, como proposta mesmo de fazer com que essa mulher saia, se perceba como um indivíduo, né? Como alguém que existe, porque muitos relatos trazem como se a mulher vivesse num mundo paralelo, num mundo adverso, né? Num mundo fora do concreto da realidade, não é? Porque ela está se negando, e é um processo de negação visto, sentido, muito doído e muito sofrido, e onde quando ela chega, e eu posso dizer de muito perto que a gente deu muita sorte na Casa da Mulher Brasileira pelo processo seletivo das escolhas profissionais, porque é um entendimento de humanização. Sim. É um olhar, não é um olhar de mais uma, é o olhar daquela mulher. Isso, para mim, tem trazido muita satisfação, muito prazer em trabalhar na Casa da Mulher Brasileira por esse sentimento. A gente tem e concebe aquele caso, é aquela mulher. Então, eu acredito que isso tenha trazido muito significado à vida desta mulher que passa na Casa da Mulher Brasileira. Pô, reforço, né, gente? É aquele apoio, aquele acalento, né? Aquela coisa Muitas que- vezes ela É o estabelecimento de uma relação de confiança. exatamente. Às vezes ela não vai nem para casa para buscar ser encaminhada a qualquer outro serviço. Ela simplesmente quer o psicossocial para ela ser ouvida, para ela ser escutada. Uhum. Porque até então ela não conseguiu falar com ninguém. Como é que ela vai falar com a mãe dela, com o pai dela, que ela vivencia essa violência? Ela pode até conversar com a amiga dela, mas a amiga vai dizer: largue ele, você está com ele porque quer. E não é sobre isso, né? Não é Uhum. fácil você largar a pessoa. Você não está com Uhum. ele porque você quer. Porque existe todo um contexto que a impede de simplesmente dizer assim, ó, a partir de hoje, tudo muda. Se fosse tão fácil, né? O autor de violência também não ia querer atentar contra a vida dela, que ainda tem isso, né? Quando ela diz assim, vou dar o primeiro passo, ele diz, se você der o primeiro passo, eu lhe mato. Então é um medo, a vergonha, é todo um Isso- contexto. Então ela vai lá, muitas vezes, no psicossocial para ser ouvida. E aí é que o diferencial da política pública de Salvador. Nós não orientamos a mulher, inicialmente, a prestar a queixa, a denúncia, seja o nome que seja dito, porque, em verdade, existem os nomes técnicos, mas aqui são inúmeras pessoas nos ouvindo, então vamos usar o que o padrão diz, denuncie, né? Eu sou uma crítica constante dessa fala, denuncie. Eu sou mais favorável à fala de procure informação, se fortaleça. É isso. Por quê? Porque quando você dá o primeiro passo fortalecido, você não volta para casa com a medida protetiva na mão. Porque bem você disse aí, no momento em que a gente hoje presta o boletim de ocorrência, não tem mais como retirar ele, a não ser em questões excepcionais. No momento que se tem a medida protetiva, se pode até pedir a revogação dela, mas tem que dizer os motivos pelo qual. Então, se você for fazer isso, procure antes uma equipe psicossocial e jurídica para lhe dizer o que vai acontecer na sua vida. Sente ali e faça seu plano de vida. A partir do rompimento ou não dessa relação, como vai ser a minha vida? Minha vida, para onde eu vou? Muitas não têm para onde ir. Nós temos, tanto na Casa da Mulher Brasileira, o alojamento de passagem para 16 mulheres simultânea, quanto na Ribeira, no centro de referência, que é o Cancide, que fica na rua Leles Piedade, um acolhimento de 23 pessoas, juntamente com os filhos dependentes, que uma mulher não chega sem ter, no mínimo, 2 filhos. Então, procure saber se existe no seu município um lugar onde você possa dar o primeiro passo, que é sair de casa e ter para onde ir, com alimentação. E a partir dali, eu vou precisar do auxílio aluguel, eu vou precisar
solicitar algum benefício, o afastamento do trabalho. A lei diz que uma mulher que está em situação de violência, ela pode requerer, na medida protetiva, o afastamento do trabalho. E é importante saber essas nuances, Luiz. Por quê? Porque todo mundo acha que a medida protetiva é igual para todo mundo. Não. Uma medida protetiva é uma decisão judicial que é diferente de Maria para Josefa, porque cada uma tem a sua realidade. E pedidos podem ser feitos e devem ser feitos de forma diferente, cada um com o seu caso. Então, se fortaleça, procure entender, fazer seu plano de vida antes, né, de ir denunciar. Por quê? Porque quando você der o primeiro passo, é um primeiro passo firme para uma nova vida. Exatamente. E aí você não retorna com a medida protetiva na mão, o que vai lhe enfraquecer mais, e você pode, inclusive, ser vítima de feminicídio. Uhum. Eu vou chamar um pequeno intervalo e já já a gente volta. Quais canais de denúncia as mulheres têm hoje no Brasil? Nós temos diversos 180. canais no Brasil. A lei de feminicídio foi atualizada esse ano. O que mudou? A 14.994 de 2024, ela mudou muita coisa, né? Sobre a questão da religião, eu acho que acreditar é algo subjetivo. A gente precisa se perceber. O Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. O talk show mais querido da internet agora está também no Spotify. Confira todos os episódios da segunda temporada do Fortuna Crítica. Muita informação, cultura e diversão com Luiz Martins e seus convidados. Não perca! Novos episódios toda quinta, às 21 horas. Confira também o novo álbum de Luiz Martins, Caminhos, disponível nas principais plataformas de música. Estamos aqui de volta com Marlilda e Fernanda. Você pediu para perguntar o que é o NEF. Bora lá, o NEF é o Núcleo de Prevenção e Enfrentamento ao Feminicídio. Na verdade, é um núcleo que recebe autores de violência. Então, recebemos homens e mulheres que praticam violência, infelizmente, doméstica contra, né, as suas companheiras, as suas filhas, as suas namoradas, as suas mães. E lá nós temos um termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E assim que a medida protetiva é expedida, o juiz coloca na decisão um encaminhamento desse autor para o núcleo de enfrentamento. Isso fala muito do artigo 34 da Lei Maria da Penha, que diz que aqueles que praticam a violência, eles precisam ser reeducados ou reabilitados. Reeducados são aqueles que ainda não foram condenados ou ainda não têm processo, só a medida protetiva, como é o caso do que eu falei aqui inicialmente da medida protetiva. E os reabilitados são aqueles que já são condenados. Eles são condenados com sentença transitada e julgado e que precisam também, apesar da pena, serem reeducados para a questão da violência, porque não adianta você ter uma medida protetiva ou ter uma sentença condenatória. O que adianta é você não praticar mais esse comportamento nem com essa mulher, nem com qualquer outra. Então, hoje nós temos de atendimento 587 homens, porque vamos começar a receber mulheres agora, autoras de violência, mas são 587 homens que já passaram ou que estão, né, no NEF. E essa estatística é interessante porque o Observatório da Mulher, que está lá no site do SPMJ Salvador, ele quantifica
os índices de reincidência. E os índices de tem um reincidência, eles são quase zero. Tem um observatório. Tem um observatório da mulher que está no site da spmj.salvador, com os nossos dados de atendimento e informações sobre os serviços. E é interessante porque eles ficam, em média, 1 ano com a gente, com essa necessidade de serem reeducados. A quebra do machismo, a quebra do sexismo, a quebra da comunicação violenta, e a gente falava há pouco, Marlilda, ali na sala com o André, né? André? O que vocês fizeram Essa comigo? necessidade de... Não, Estávamos conversando. conversando, Ele a fica necessidade assustado da com tudo. gente, dentro de casa, ter uma linguagem mais assertiva. Sim. Ter uma linguagem mais assertiva com o outro, né? Não só no ambiente de trabalho, que muitas vezes você diz assim, poxa, esse homem, essa mulher tão educado, né? É um gentleman, mas quando chega em casa, pinto 7, cadê minha comida, cadê minha roupa? Se não tiver... Se tiver uma dobra na camisa, já desmerece a mulher. Enfim, então Engraçado. tem que quebrar e o ser ele tem que ser completo. Dentro de casa, no trabalho, né? Em Isso todos parece os uma espaços coisa sociais. muito da cabeça mesmo. Um negócio Não, são personagens que nós somos seres sociais. E em cada espaço social que a gente ocupa, a gente passa a ser o personagem que o momento nos quer que a gente seja. Então, muitas vezes no trabalho, eu sou o melhor dos colegas, porque eu não posso perder esse emprego. Mas em casa, quem tá me vendo? Aí bate no menino, bate no filho, grita com a mulher. absurdo. Esse é um termo muito moderno, né? Que é a modernidade líquida. A gente ama muito de forma superficial, a gente não produz afeto de forma real, né? É muito superficial tudo. Então, o conceito de família é quase inexistente. A gente, por ser um país miscigenado, né? Que traz muito a África, a escravidão muito latente no inconsciente coletivo, essa coisa do ato de educar pela porrada, não é? Retirando do homem, em especial do homem, essa possibilidade dele ter afeto, dele ter sentimento. Então, quem é que não ouviu dentro de casa, no processo de formação, o pai dizer, se chegar em casa apanhada, apanha mais, então o homem não chora, né? E a gente vai reproduzindo isso o tempo todo, e nos dias atuais não é uma fala de outrora, é uma fala também dos tempos atuais. Então a gente vai produzindo, né? Reproduzindo e produzindo na sociedade machista, mesmo no processo de formação que seja da orientação feminina, da presença da mãe, esses termos, essas reflexões dentro de casa. Eu acho que até dentro da empresa, né, com quem eu gosto, minha filha, elas brincam, dizem assim, você não consegue falar uma coisa sem levar 10 minutos para fazer a introdução, porque eu acho que é importantíssimo a gente falar na íntegra e escutar também. É um exercício isso aqui. Sim. Que eu faço. Sim. Então, assim, em casa eu costumo, às quarta-feiras, ou o dia que dá, a gente vai para a varanda, senta e minha filha faz medicina, conta uma história, a Lu, que vocês vão conhecer, a Lu conversa sobre um assunto, e se tiver algum assunto que a gente tenha que trazer e colocar na mesa de alguma polêmica, alguma coisa, eu coloco para ouvir a opinião dela, a Soraya também coloca. Isso é importantíssimo, porque assim, é aquilo, o homem não chora, eu choro. Lá em casa eu acho que eu sou o que mais choro, porque eu sou sensível como que tudo. Os meus pais são mais velhos, a gente vai pensando na vida de um... Eu assisti um filme de Tom Hanks, O Meu Vizinho, um Terror, alguma coisa assim. Quando chegou no final, eu disse, rapaz, por que eu tô tão assim... emotivo com o filme, é porque na verdade ele fala exatamente disso, né? A vida vai chegar aquele momento que ou você modifica um pouco ali o fluxo, ou você... Então assim, e tudo isso eu levo para a mesa, conversa, você observou aquilo, você observa aquilo, aquela coisa, e eu percebo que elas, as meninas, elas são mais fortes, elas são mais, e elas cobram mais, né? Elas sempre estão ali. Isso é importante, todo mundo tem que fazer isso, tem que dar o espaço. Eu assisto futebol com minha filha, ela assiste comigo, ela critica, fala, isso aqui e tal. É um barato, é bom. E esse ambiente saudável
a gente estende também a todo mundo que dá apoio lá em casa. E tem que socializar os papéis também, Sim. né? Sim. Porque muito eram as caixinhas montadas, né? É. De que o menino acabou de almoçar, um símbolo prático em casa, acabou de almoçar, o menino sem camisa, bota a camisa no ombro, abre a porta, vou ali conversar com meus amigos e jogar futebol. E a menina ajuda a mãe a tirar lavar os as pratos, louças. a lavar a louça, a forrar a cama, a botar as coisas no lugar. Não. Você sabe que eu fazia isso? Minha Pra mãe, dizer- minha mãe fazia isso lá atrás. Eu lavava os pratos, adorava lavar os pratos, lavava os pratos, meu irmão ajeitava a sala e tal. Tinha que ajudar, a família tinha que precisar ajudar, éramos 4. Cada um fazia uma parte ali, minha mãe dividia, meu pai colocava, fazia isso. Aí tinha um dia de lavar o carro também. E isso era saudável até Sim. pra gente. Que Com não são certeza as é. questões de gênero, são as habilidades. Exatamente. Meu pai sempre soube cozinhar, minha mãe não. Ele É, adorava ir pra cozinha, e nem por isso ele foi ferido na masculinidade dele. Pois é. Não, eu aprendi a cozinhar por causa das meninas. Só que o negócio deu tão certo que começou a gerar um fluxo muito grande de... Quase eu que abri um restaurante e parei, né? Senão, como a Lei Maria da Penha ampara as vítimas? Na Ouviu alguma coisa verdade, a Lei Maria da Penha é uma lei híbrida, né? Uma lei civil, uma lei penal, uma lei processual penal, que tem o objetivo de chamar atenção à sociedade de que violência contra a mulher é violação de direitos humanos. Então, a gente não quer a proteção porque somos mulheres. A gente quer proteção porque nós somos pessoas humanas. E lá ela dá um rol, né, de informações, inclusive sociais, para a sociedade, para a família e para o poder público, da necessidade de trazer mecanismos para a participação ativa da mulher e livre de qualquer forma de violência. Então, ela traz um arcabouço de informações. Por isso que ela não é lei penal. Ela só tem um crime, que é o descumprimento de medida protetiva, porque foi necessário colocar. Porque antes descumprir a medida protetiva e não tinha uma penalidade. Então, o legislador foi lá e colocou com esse único objetivo. Mas as penas, elas estão todas no Código Penal e nas leis extravagantes. E a Lei Maria da Penha, ela trouxe o olhar da necessidade de fortalecimento da política pública. Ou seja, a necessidade de prevenção e mecanismos de repressão para que a violência acabe. Uhum. Seria muito bom que pela prevenção, como a Marlilda trouxe, a questão da educação, ela tem um reflexo na LDB, na Lei 14.167 de 2021, ela diz, no currículo escolar, tanto da rede pública quanto da rede privada, precisamos falar sobre direitos humanos, na compreensão da participação da mulher e estabelecer as da semana de combate à violência contra a mulher, que é no mês de março. Então, ela trouxe um papel da educação. Ela vai dizer na saúde, a mulher em situação de violência tem prioridade. Ela vai dizer do trabalho, ou seja, ela vai dar reflexos, né, e vai fincar as suas bases em toda a estrutura social. Então, a gente associa muito a Lei Maria da Penha às formas de violência, à medida protetiva. Mas é uma das leis mais modernas do Brasil, inclusive espelhadas para o mundo, e que tem esse papel de fortalecer a família, a sociedade, o poder público, para que cada um cumpra o seu papel e entenda que todo mundo é responsável para manter uma mulher livre e viva. Não é apenas a família que é responsável, não é a sociedade responsável e nem a atribuição, que a gente tem mania, né, de colocar a culpa no poder público e no direito penal. Chama o direito penal aí para resolver tudo. Não, o direito penal não vai resolver tudo. Inclusive, não é o papel dele resolver tudo. O papel dele é apurar um crime e colocar a penalidade naquela pessoa. Acho que uma coisa, Fernanda, que trouxe com muita clareza, deu muita clareza depois do surgimento da Lei Maria da Penha, é o conceito da violência, né? Sim. Isso que você trouxe aí, os tipos de violência. Ela conseguiu traduzir os conceitos, né? Então, outrora a gente sofria, mas não conseguia estabelecer esse conceito. Então, a lei veio e claramente estabeleceu as formas
de violência. Então, Acentuou, né? ela trouxe isso, deu clareza. E aí a sociedade tomou conta, né? Conseguiu aprender esse conceito. Então, eu acho que a Lei Maria da Penha foi um avanço significativo, né? E fez a ampliação da rede. De Isso. entender que a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, eles precisam caminhar de forma integrada. Uhum. A Casa da Mulher Brasileira é uma integração, né, do governo federal Estadual que e firmou com o governo municipal, e o governo estadual trouxe alguns serviços para dentro da casa. Então, é uma integração. A gente trabalha diariamente nessa rede articulada com outras instituições, como o Ministério Público, a Defensoria Pública. Só que a gente não pode pensar a Lei Maria da Penha simplesmente nos mecanismos de repressão, porque eu já tenho uma mulher violentada. Nós temos que pensar na joia que ela trouxe, que é trabalhar com o que a gente está fazendo hoje, que é a prevenção através da informação. É informar que existe a lei, informar para que a lei serve, informar quais são os serviços que estão disponíveis para que você, mulher, que agora se encontra nessa situação e percebeu, poxa, agora eu percebi que eu sou vítima de violência, eu posso ir para um centro de referência, eu posso ir à Casa da Mulher Brasileira buscar informação. Agora eu vou chamá-la. Lu, cadê você, meu amor? Oi, Lu. Oi. Oi, Fernanda. Oi, Marlilda. Tudo Oi, bem? querida. Oi, querida, Tudo tudo bom? jóia? Oi, meninos. Tudo bem? Bom. Tudo bom, meu amor? Tudo bem. O jantar hoje vai ser o quê? Sopa. Opa. Esse meu regime tá me matando. O que é que você preparou hoje? Hoje eu tenho uma matéria sobre a Casa da Mulher Brasileira. Roda a matéria. Roda a matéria. A violência contra a mulher é uma realidade assustadora e que deve ser combatida diariamente. No Brasil, entre 2022 e 2023, houve um aumento de mais de 20% nos casos. Diariamente, centenas de mulheres sofrem com ameaças, agressões, torturas, ofensas e muitas delas são vítimas de feminicídio. Na Bahia, dados divulgados pela Polícia Civil apontaram um registro de 93 feminicídios no estado entre janeiro e novembro de 2023. Para evitar que esse quadro se agrave, equipamentos públicos, como a Casa da Mulher Brasileira, existem para amparar, acolher e orientar as vítimas de violência. No Brasil, existem 10 unidades em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Ceará e Bahia. Em Salvador, o espaço foi inaugurado em 2023 e já nos seus primeiros 4 meses em atividade, atendeu mais de 2.300 mulheres. A casa oferece serviços de acolhimento, triagem, apoio jurídico, além de alojamento de passagem com brinquedoteca, para amparar as crianças que vêm junto com as suas mães. Também promove ações que apoiam a autonomia econômica. Funcionando 24 horas por dia, a Casa da Mulher Brasileira facilita o acesso aos serviços especializados para garantir condições de enfrentamento à violência e visa o empoderamento da mulher e sua independência. Uma iniciativa que merece todo o nosso aplauso. Esse foi o SC News de hoje. Até a próxima! Lu. Parabéns. Né? Gostei. Obrigada. E, meu amor, tem perguntas? Claro. Sim. Minha primeira pergunta é o seguinte: quais canais de denúncia as mulheres têm hoje no Brasil? Nós temos diversos 180. canais no Brasil, que é o 180 e o 100, que acaba sendo também com a questão de direitos humanos. Mas aí, Lu, eu quero apontar Salvador. Salvador tem diversos canais, que é o canal 156, né? Você Não Está Só, que na URA 9 você abre mais 4 URAs, que são informações sobre serviços, informações sobre a rede, informações sobre a saúde da mulher, onde nós temos lá as unidades de saúde que têm a profilaxia, para entender que no caso da violência sexual, inclusive, a gente deve levar essa mulher logo para a unidade de saúde,
Sim. e não para dentro de delegacia ou para... Por quê? Porque tem a necessidade de verificar o estado de saúde dela e em 72 horas fazer a profilaxia, para que ela não tenha uma gravidez não programada, nem seja contaminada com doença sexualmente transmissível. E aqui em Salvador, para além da violência doméstica familiar, a gente também tem um canal, que é a URA 4 da URA 9 do 156, que tem um registro da violência de gênero, né, que é a lei comumente chamada de lei de assédio do município de Salvador, que é uma mulher que sofre importunação sexual, né, um assédio sexual em espaços públicos ou em espaços privados com acesso público, ela pode denunciar. Então, ela liga para o 156 e presta denúncia. E é aberto um processo administrativo e o município apura para a aplicação de uma multa, né? Para além do boletim de ocorrência, da ação civil, da ação criminal, o município pode aplicar uma multa de 2 a 20 mil reais. Então, são vários os canais municipais. Legal. É importante. É. Que a gente precisa conhecer a cidade da gente também, né? A gente conhece o Brasil. E a gente não sabe também, né? Saber a Às vezes cidade. a gente não sabe aqui, por exemplo, de Salvador. A gente sabe o que você tinha falado, foi 180. 180 Que e o é o- 100. Né? O 180 e o 100. Exatamente. Mas os de Salvador, por exemplo, eu não conhecia. Eu posso contar uma história sobre 156? 156? É, que ela falou aqui. Acabei de falar. Sim. Sim. O primeiro 156 foi na época da prefeita Alice da Mata. Fui eu que desenvolvi o software. Tá vendo? A gente montou ali no Campo Grande. O malote, a internet, era uma Kombi que levava. Era sério, no final do dia tinha um malote que passava em cada secretaria. Bem histórico Então, isso, né? O primeiro 156. Aí daí foi derivando e tal. Aí veio surgir a internet que tornou as coisas mais fáceis. Você Sim. pode denunciá-lo ou pelo telefone, ligando 156, ou pode entrar também nos canais do Nos Fala canais, Salvador. Fala Salvador. Outra pergunta? Sim. Marlilda, o que acontece após a mulher denunciar o agressor? A gente tem na casa. Primeiro, deixa eu explicar o funcionamento da casa. Não é? A casa está lá no funcionamento de 24 horas. A mulher ela chega na recepção. O programa traz como princípio a não revitimização. Então, essa mulher ela não sai contando fazendo a sua narrativa em todos os órgãos, né? Assim, ela chega na recepção, ela é anunciada para o interior da casa, a equipe técnica sai para acolhê-la, vai à recepção, traz para dentro da casa. Se ela tiver visivelmente agredida, não é, com corte, com sangrando, né, precisando de uma necessidade imediata de saúde, primeiro a gente para tudo e vai fazer esse atendimento. Então, ela é acompanhada da unidade de saúde de referência, Com a enfermeira. com a enfermeira, ela nunca estará sozinha. A partir daquele momento, ela adentrou a casa, ela não percorre, não fica sozinha. Então, ela vai acompanhada da enfermeira, a unidade de saúde, ela resolve o problema. Se não for caso de internamento, ela volta a casa e vai fazer sua narrativa. Então, lá no momento que ela fez a sua narrativa, pelo princípio da autonomia que é dada a ela, ela vai dizer exatamente o que é que ela quer, o que é que ela deseja. Se ela vai à DEAN ou se ela vai solicitar do Ministério Público, da Defensoria, a sua medida protetiva. Se ela quer, tão somente a medida protetiva. Se não existir naquele momento a rede de apoio, ela fica na Casa da Mulher Brasileira. Então, lá a gente acolhe por 24 horas. Acolhendo por 24 horas, ela é assistida por uma plantonista, né? Uma pessoa que é destacada da equipe para acompanhá-la no alojamento. Se ela tiver cachorro, papagaio, periquito, taranã, taranã, e é ponto de afeto dela, também é acolhido na casa. Quando ela está nesse processo de acolhimento e ela precisa percorrer o interior da casa e ela está acompanhada dos seus filhos, os filhos direcionada à brinquedoteca. Então, é um espaço muito legal para que a criança não reviva aquela situação, né, que viveu em casa. Então, neste momento, ela é acolhida por uma psicopedagoga
que a criança fica nesse espaço, fica reservada. Depois que ela transitou, fez no seu entendimento o que ela desejava naquele momento, a criança é devolvida. Se não existir rede de apoio, ela permanece na casa por 24 horas. Logo em seguida, se ainda assim não existir rede de apoio e ela estiver, o risco iminente de morte estiver visivelmente sentido, ela é encaminhada para uma unidade nossa, que é o CANCID, que fica lá na região da Cidade Baixa. Então, a casa funciona dentro desse circuito, né? Lá agora a gente tem uma vara específica, não é, Fernanda? A quinta vara A de quinta violência. vara de violência foi É um criada hub, agora. né? Parece um hub de... É um de complexo de distribuição, né? serviços. É um complexo de serviços. a rede ali ali presente. dentro, né? De uma distribuição mesmo. Inclusive com celas, né? A DEAN tem 2 celas, né? Porque se for pego em flagrante delito, ele fica lá à disposição do Estado. E aí, Lu, só trazendo aqui que Salvador tem o único serviço no Brasil inteiro, que é a Patrulha Guardiã Maria da Sim, Penha, em que importante. quando a gente detecta que ela está em situação de risco de morte, ou seja, ela está em risco iminente de ser vítima de feminicídio, a viatura da Guarda Municipal, com 4 guardas municipais fortemente armados, faz todo o acompanhamento dessa mulher aonde ela passar, Sim. por até 48 horas. Né? Por quê? Porque aí vai necessitar que ela saia do município para ir para uma das casas-abrigo que fica, uma em Juazeiro, uma em Feira de Santana e a outra em Itabuna. Ela não fica aqui em Salvador. Fazendo a correção, 24 horas não, eu acho que eu falei 24. Foi 48 horas. 48 horas. Né? Ela permanece na casa por 48 horas. Em qualquer movimentação externa, ela é acompanhada pela Guardiã Maria da Penha. Então, se ela precisa ir ao ML fazer o corpo de delito, ela vai acompanhada. Se ela precisa ir à unidade de atendimento, se necessário, se o risco for de fato iminente, ela vai acompanhada pela guardiã. Então, ela está, de fato, protegida pelo Estado, né? No nosso caso, pelo município, porque é quem dá essa assistência, esse amparo mais de perto. Então, é uma rede, na minha forma de perceber, muito bem entendida e conjugada dentro dessa casa, né? E dá a essa mulher uma assistência completa mesmo, né? Naquele momento. E aí tem o Centro de Atendimento Loreta Valadares, que ela é, né? Se desejar, se assim for o desejo dela, ela é acolhida e o problema psicológico, inclusive, né? Tratado ali. É um centro de terapia, né? É um processo terapêutico mesmo. É uma assistência terapêutica. E essa assistência terapêutica é ofertada pela Loreta, que está na Casa da Mulher Brasileira. Então, é uma rede interessante para a gente divulgar, inclusive, fazer chegar mesmo aos 4 cantos, porque, de fato, essa mulher não está sozinha. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Tchau, Lu. Tchau, gente. Muito obrigada. Beijo. Um Beijo. É beijo. simpática. Parabéns pelo seu Lu. talento. Obrigada. Obrigada. Linda, né? Eu sou suspeito. Pai É a mais nova, né? Pai É a mais velha. Ah, é mais velha? É. A mais nova, eu acho que quer fazer uma maratona, né? Porque agora ela está fazendo pilates, natação e corrida. Ai, que massa. Quantos anos tem a mais nova? A mais nova tem 21. Aí 21, 22, 21, né? Aí vai fazer 22. Lu é que está fazendo medicina. Quem está fazendo medicina é a mais nova. Ah, a Lu já é formada em marketing de publicidade. E toma conta disso aqui tudo. Ela que é diretora, ela que faz a produção, ela que senta, ela que faz o programa do Arroz Esporte, ela que vai fazer ela faz tudo. Era torcedora do Vitória? Torcedora do Vitória? Torcedora do Vitória, ela? Por que castigo é esse? Muito bem, Luiz. Eu sou torcedora da Vitória. Eu sou. Você precisa de uma ajuda. Não. Você precisa de uma ajuda. Uma ajuda terapêutica. Não. Eu também acho, Luiz, eu também acho. A lei de feminicídio foi atualizada esse ano. O que mudou? A 14.994 de 2024, ela mudou muita coisa, né? Ela muda a criação, ela vem criando o feminicídio como um crime autônomo, né? Estabelecendo a pena de 20 a 40 anos. A pena mínima de 20 anos é muita coisa. É uma das penas mínimas mais altas do direito penal.
ela vem aumentando a pena de ameaça, duplicando a pena de ameaça, duplicando a pena de injúria, ou seja, já não pode ir para o juizado, já não podia porque a Lei Maria da Penha já trazia na sua raiz que quando é praticado em razão da violência doméstica familiar, a questão dos juizados especiais estão de fora, segue um rito padrão ordinário, e agora mais ainda, porque a pena ela passa a ser duplicada, então ela aumenta as penas, já não comportava juizado, agora muito menos. Ela vem trazendo proibições em razão da sentença condenatória transitada em julgado. Então, muitas vezes, esse autor de violência ele vai perder o poder familiar, ele não vai poder tomar posse em concurso público, não vai poder assumir mandato eletivo. Então, ela veio para mostrar mesmo, né, que praticar uma violência contra a mulher vai dar trabalho ao autor de violência, que eu acho que eu não deixei bem claro aqui, que o autor de violência pode ser tanto homem quanto uma mulher. E não é só na relação entre marido e mulher, ou companheiro ou namorada. É a relação doméstica, ou seja, do convívio, em que muitas vezes eu não tenho nenhum tipo de parentesco. Né? A familiar são os laços de parentesco por sangue, por afinidade ou por vontade. Então, é o filho adotivo, a filha adotiva, é a mãe e é a sogra, que nunca deixa de ser sogra, pelo laço parental. E o íntimo. Né? Hoje a intimidade ela está em todos os espaços. Eu posso me relacionar intimamente com alguém que está na internet. Hoje o sexo virtual, né, o Tinder e outros, eles vêm trazendo essa realidade. Então, quem vem nesse contexto de praticar violência contra a mulher, hoje tem, pela lei nova, né, uma realidade em que as penas elas são agravadas. Mas, Fernanda, a pena resolve tudo? Não, e eu já falei que não. Né? É a última ratio, ela existe para dar a justa retribuição, se é assim que a retribuição ela seja justa, e também para trazer o valor simbólico do direito penal. O direito penal ele vem por muito agora, principalmente depois de programas sensacionalistas, perdendo o seu valor. São pessoas que hoje não lamentam a morte, simplesmente puxam o celular, gravam para poder isso virar uma matéria, isso poder virar, ou o rosto de pessoas, né, que praticam a violência são publicizados e essas pessoas acabam ganhando notoriedade, fama, não sei quantos mil seguidores e não sei quantos. Então, a sociedade ela tem que parar de fazer isso, né, e entender que o direito penal ele é sério, né, e que vai afetar de alguma forma a vida dessas pessoas. Então, não somente pela pena, mas quando você vai perder o poder familiar sobre o seu filho. Então, você matou a sua mulher, a sua companheira, a sua mãe, esqueça seu contexto familiar de vínculo, você vai ser completamente afastado. Assim como a sua vida, a gente falou aqui do NEF. Qual é o sentimento que a gente encontra mais forte no NEF? Quando um indivíduo que ele não tem nenhum boletim de ocorrência, mas ele já tem a medida protetiva, dizendo assim, compareça ao NEF, é a vergonha, porque a gente não dá um atestado para que... A gente não recebe um atestado do trabalho, a gente dá o atestado para que ele diga ao trabalho que naquele dia ele não está indo, porque, por força da medida protetiva, ele tem que participar de um grupo reflexivo de comportamento, para ressignificar comportamentos de autores de violência. Chama. Porque, como eu falei, ele é um não deixa de ser uma punição social, né? Ele é um excelente colega de trabalho, mas botou lá para o chefe que ele pratica violência. Então, eles têm essa questão da vergonha. E aí, com a sentença transitada e julgada, ele não vai mais poder assumir cargo, não vai poder mais colocar candidatura, tomar posse, enfim. Então, vai ter todo um reflexo
naquele comportamento. Então, a lei veio para dar a justa e correta reprimenda. Eu vou perguntar as duas, que conselho vocês deixam para quem é vítima de violência? Primeiro aqui a Fernanda ou primeiro a... Fernanda. Você. Fale. Você. Eu já falei demais. Falou nada. O conselho que a gente pode dar eu gosto muito, Luiz, desse processo reflexivo que o ser humano precisa ter, né? A gente eu falei aqui sobre a questão da religião, a gente precisa, de fato, acreditar como você tem, né? E traz a sua crença em Nossa Senhora Aparecida. A gente viu aí nos corredores, viu aqui na sala. Eu acho que acreditar é algo subjetivo, é algo muito pessoal, mas a gente precisa não se permitir a estar tanto nesse estado contemplativo sem entender de quem nós somos, né? Essa percepção de si, né? A gente precisa se perceber, né? A gente precisa entender que a gente não está nesse universo como alguém que deve estar o tempo todo ou deve estar anulado, né? Nós não somos um CPF cancelado e andante, né? Nós somos unidade, a mulher precisa se entender, né? Se entender como alguém que atua na sociedade, que está ali dentro de uma convivência, que tem um lar, que tem suas funções e que tem suas obrigações, mas que precisa ser respeitada, que precisa ser observada, que precisa ser amada. Esse seria o meu conselho, né? Essa percepção de si. A gente precisa se perceber, a gente precisa, sabe, se enxergar. É o processo de olhar no espelho e dizer, eu sou gente, né? Viver, né? Eu sou gente, por isso mereço viver. Então, eu não posso estar num determinado lugar sem fazer com que as pessoas entendam que eu estou ali, que eu faço parte daquele lugar e que me respeitem, sabe? Que me aconselhem, mas que me respeitem. Não que me aconselhe para eu me anular, mas que me aconselhe para eu me empoderar. Então, os espaços religiosos, os líderes religiosos, a religião, com o propósito de religarem, né? Fernanda trouxe uma coisa muito interessante. Eu também acredito dessa forma. Eu não acredito num Deus injusto, eu acredito num Deus justo, né? Ele não tiraria de um, daria outro, não seria justo com um, injusto com o outro. Então, acho que a mulher precisa fazer esse exercício. Então, estar empoderada também foi uma fala de Fernanda muito interessante. Não é se vestir, dependendo do contexto social em que se vá, e esquecer o que se vive, né? Dentro de casa, o que se vive, o que se vive no seu íntimo, o que se vive na relação. Ela precisa se perceber. Então, ela precisa se entender, ela precisa se encontrar, não é? Eu acho que tem muita gente na sociedade, neste universo contemporâneo, que vive muito meio que no mundo paralelo, né? Uma ausência de percepção de si. É muito superficial mesmo, né? É um processo de abstração muito grande. Então, eu acho que a gente precisa, neste universo do concreto, se entender como um indivíduo que está ali e que precisa ser respeitado, que precisa ser amado, merece ser respeitado, merece ser amado. Independente de classe social, de leituras diversas, né? de status social, nós somos seres humanos. Claro. E a gente precisa, não é, entender isso. E a grande preocupação é essas redes sociais. Mas aí eu acho que vai ser um tema bom, né, para o nosso próximo programa, a gente conversar um pouco sobre isso, que a gente não conversou um pouco sobre, que é uma coisa que hoje excita muito, provoca muito, e a coisa do CPF, às vezes, o outro lado não aparece, né? Você tá acontecendo, você não sabe quem é que tá vindo o que de lá, quem é aquela pessoa. E a gente precisa estar preparado para isso também. Sim. Porque na rede social todo mundo é feliz. Eu costumo ver isso quando eu faço 2 movimentos. Ou eu começo a postar cards de reflexões, aí alguém pergunta no inbox,
Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, gente, eu trabalho com política para as mulheres e a gente precisa refletir o que é amor, o que é você, o que você está vivendo, que você é importante. Então, muitas vezes não é sobre mim, é sobre a necessidade de encorajar. E quando eu resolvo não postar, alguém tá acontecendo alguma coisa? Pergunta, tá acontecendo alguma coisa que você não postou nada? Não, gente. A vida não é a rede social. O meu maestro Cristóvão Bastos, meu querido maestro, ele é maravilhoso. Ele compôs Resposta ao Tempo com Ana Caymmi, Todo Sentimento com Chico. E tudo que eu posto, ele curte. Ele manda no coração. Essa tá linda. Essa daqui tá não sei o quê. Aí quando eu não posto, ele fala, ô amigo, tem alguma coisa aí? É verdade. Mas, assim, o seu conselho? Você trouxe a Resposta ao Tempo, né? E é uma música que fala muito sobre o amor, a desilusão, né? Amorosa, em que ela para refletir justamente muito tudo que a gente está falando, né? Dos sentimentos, das relações. E quando Marlilda trouxe a necessidade de refletir sobre você, é porque a gente vai vivendo, e são poucos os momentos da vida que a gente para perguntar assim, e como eu estou? É verdade. E como está a minha vida? E como está o meu contexto de relação? Será que minha relação ela é boa mesmo? Ela está sendo boa para mim? Porque você se doar ao outro é uma coisa, né? E hoje muito se fala, né, que você tem que se doar ao outro, que você tem que fazer pelo outro. Sim, e o que você está fazendo por você? E o empoderamento não é só eu estar com a cor a blusa da moda, o cabelo da moda, com a unha da moda, o cílio da moda, a boca da moda. E são dois empoderamentos. Um empoderamento de você se compreender, de se autoconhecer, é o autoconhecimento, a autonomia do que você pode falar, do que você pode estar, do que você pode comer e se relacionar. E o empoderamento social, né? É a necessidade de você dar a mão ao outro, não criticar, não culpar, e dar a mão ao outro dizendo, estender a mão e dizer assim, eu posso lhe ajudar verdadeiramente lhe dando a informação correta, lhe dando uma informação, lhe dizendo que não vai ser fácil você sair dessa relação, mas você precisa dar o primeiro passo. Sim. Então, o recado que eu dou para quem hoje está ouvindo é, primeiro, não entre numa relação abusiva. Entenda o que é o violentômetro, entenda se posicione. E se posicionar não é ser agressiva. Eu vou, como a gente faz as campanhas no carnaval, e quando a gente entrega o violentômetro, explica, principalmente acontece muito com os ambulantes, né? As ambulantes, ela mostra a faca da Tramontina. E diz assim, não, se ele vier em cima de mim, eu enfio a faca. Não, gente, não é sobre isso. E na hora a gente até explica. Aí você vai deixar de ser vítima, vai passar a ser autora. Mas é a legítima defesa. Mas a legítima defesa, tecnicamente, você responde por um processo. É porque o senso comum, o leigo, ele não vai entender isso. Então, não estou falando sobre isso. Eu estou falando em você se posicionar em dizer, não, você não vai me bater. Eu não vim aqui, eu não vim para esse casamento para sofrer, eu não vim para esse casamento para ser vítima de violência. Eu vim para que você gostava de mim usando batom, você gostava de mim eu indo para balada, você gostava de mim com vestido curto, e por que agora eu não posso usar nada? Mas para isso eu tenho que me compreender, para isso eu tenho que saber em que relação eu estou entrando. Hoje as relações, Marlilda trouxe, elas são muito efêmeras, fugaz. Você pergunta assim, fulano casou outro dia, e aí fulano como vai ao casamento? Já se divorciou. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não se aprofundaram para conhecer o outro. Conheça. No primeiro grito, no primeiro não, reflita, diga assim, não fui criada dessa forma, ou ainda que fui, vou querer viver numa relação dessa? Não entre, né? Não entre, porque se isso for uma forma de amor, você está deixando de se amar. Você está deixando de se amar. Então, amor não é isso. Não é o outro mandar
em você. Amor é você se amar primeiro e depois permitir que o outro lhe traga alegrias, felicidades. Toda relação vai ter um momento de tensão. Sim. Toda relação vai ter um momento de conflito. O que social, não vai estar na relação é a violência. Então, a gente precisa sair daquela fala de que toda relação tem violência. Mentira. Toda relação tem momento de tensão. É um ciclo da relação. O que eu não posso permitir é a violência. Não posso permitir, porque o conflito, se a relação for respeitosa, a gente senta e conversa. Né? Não precisa jogar o copo, não precisa dar o grito, não precisa dar o tapa, não precisa quebrar as coisas. E é assim que tem que ser feito, conversando. Exatamente. Tem que ser conversado, dialogado e respeito mútuo. Né? Homem respeitando a mulher respeitando o homem, mulher respeitando a mulher e homem respeitando o homem. E aí aquela... A nossa política pública é juntos pela erradicação da violência. Sim. E a gente pensa muito se a erradicação não é utopia. Né? Não, a erradicação é o verbo que está na Convenção de Belém, dizendo que nós temos que eliminar todas as formas de violência contra a mulher. Sim. E a minha fala final é convocar todos para esse exercício, né, de poder conviver socialmente, pacificamente, não só nos espaços harmoniosamente, sociais, mas também nos espaços domésticos, familiares, íntimos. Porque se você ama, você não violenta. Eu quero dizer a vocês o seguinte, o Fortuna é para trazer isso mesmo, informar, ajudar. Essa foi a proposta nossa, vem sendo. Então, assim, muitos médicos, muitos temas passam por aqui. E eu adorei conversar com vocês e sinto que a gente precisa fazer mais um, mais dois, porque esse assunto ele é fundamental. Então, é importante demais para ficar só nesse programa. Exatamente. Eu quero, já convidando vocês, Muito obrigada. combinar com a Isis, tudo direitinho, e assim, é a casa de vocês, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, muito Agradeço obrigada. muito. A gente agradece. Adorei. Aqui é muito lindo, muito acolhedor. Parabéns Gostei. pelo Parabéns. trabalho que vocês desenvolvem. E a gente está à disposição, seja para voltar aqui, seja para os serviços municipais também. A gente funciona 24 horas e alguma pessoa, né, ou aqui ou fora da sua relação ou fora dela, que relatar também nossos canais de comunicação, eles estão à disposição. Nós temos o WhatsApp, que funciona 24 horas, também tem o número dela, que é o 3202-7390, que é o canal direto. Parabéns pelo compromisso social que vocês têm. Obrigado. Parabéns. Muito obrigada. E esse foi mais um Fortuna. Um grande beijo.